Olha, aqui Olá, no olá. grupo 1 é Gladson, Daniel, Emanuele, Ingrid e Agenor. Gente, Gladson normalmente fala, né? Vamos lá. Hoje o pessoal está com um pequeno probleminha, né? De tentar conseguir entrar aqui. Cadê o pessoal? Não sei por quê. Professora, tem algumas pessoas no grupo da extensão comentando que estão pedindo para entrar e não conseguem. É isso, eu não sei por quê, porque não está aparecendo para mim a solicitação. Como não foi eu que criei esse link hoje, se eu não me engano foi Guilherme. Guilherme, foi você que criou o link, não foi? Guilherme está aí? Acho que sim. Isso. Guilherme, é você que está aceitando as pessoas? Porque não está aparecendo para mim. Supostamente devia aparecer para mim a solicitação de entrada, ou as pessoas têm que entrar com o login acadêmico? Porque eu loguei no meu acadêmico, no meu login acadêmico. Não tá aparecendo, não sei por quê. Mas, enfim, eu vou tentar solucionar isso aqui nos bastidores, com quem está do lado de fora, a gente dá continuar de oficina como está aqui, tá? A gente tem Gladson, que já está aí online, a Genô está aí hoje de manhã, acho que a Genô não está, do grupo Emanuele também não está aí. No grupo 2, quem seria? Sayonara, que está tentando entrar, Giovana, Ingrid e Priscila. E eu também, Fernanda. Eu posso fazer as perguntas enquanto o pessoal tem que entrar. Bom dia, primeiramente, meus professores. Olá. O nosso primeiro questionamento é em relação a horas extras. A redução da jornada de trabalho foi e é algo atualmente muito utilizado como saída para esse momento de calamidade pública. Entretanto, a grande maioria das queixas dos funcionários é em relação ao pagamento das horas extras. Dessa forma, é difícil organizar as horas extras quando 70% desses funcionários são profissionais de escritório, ou seja, desempenham funções variadas, mas geralmente enfrentam um computador. Com essa nova regulamentação, como essa nova regulamentação garante o cumprimento desse pagamento quando a relação empregado e empresa ganhou mais autonomia e a empresa não deve controlar a jornada como fazia antes? Pronto, muito obrigada, Fernanda, pela pergunta. Essa pergunta é muito boa porque ela comporta aqui que a gente fale um bocado sobre vários pontos aí que envolvem essa situação. Primeiro que eu quero estabelecer aqui com vocês a diferença, é importante que vocês entendam o seguinte. A pergunta, ela considerou assim, a hipótese de uma redução de jornada, de um contrato de redução de jornada, junto com a realização de horas extras. Essa é uma situação específica que ela não é admitida pela legislação. Por quê? Porque a legislação ela veio possibilitar a redução da jornada mediante a contrapartida do governo, mas para a redução efetiva da jornada e do salário. Se houver uma hipótese, portanto, em que o empregado ele esteja ali com um contrato de redução de jornada e esteja na prática realizando horas extras, desculpa aqui pelo barulho, tem um caminhão passando. Então, se houver na situação efetiva, prática, um contrato de redução de jornada e de salário com a realização de horas extras, esse contrato ele fica desnaturado. E aí ele pode ser, sim, levado para a justiça, para discussão do não cumprimento, porque a empresa ela tem que cumprir essas regras de redução, essas regras elas são para serem observadas, né? Porque senão aí você estabeleceria uma situação de hipervantagem à empresa. Eu pago a metade do salário e continuo exigindo a mesma coisa ou mais, e ainda tem a contrapartida que é paga pelo governo, não. Essa situação ela não é possível. Então, quando houver a situação
do empregado submetido a um contrato expresso, né, de redução de salário, está lá recebendo benefício do governo e está realizando horas extras, isso não é possível, tá? Então, isso aí é um caminho de justiça do trabalho para ser resolvido. Agora, outro ponto que aí vai ser talvez o objeto de dúvidas, assim, uma dúvida de muita gente, vai ser simplesmente no contrato de teletrabalho, como é que se estabelece essa questão de controle de jornada, se é devido a horas extras, se não é, no contrato do teletrabalho normal, sem esse contrato de redução de jornada, tá? E aí, esse tema, ele é polêmico porque, assim, se a gente analisar a questão do teletrabalho pela legislação, a gente pode verificar o artigo 62 da LT, lá no inciso terceiro, ele excepciona do regime de horas extras o trabalhador que está em teletrabalho, tá? Então, assim, a princípio, o teletrabalho, ele concede o empregado que está fora da dependência, trabalhando mediante instrumentos de comunicação e de internet, tá? Fora do controle. Então, a princípio, pelo artigo 62, inciso 3, aplicado com o 75, ele não tem controle de jornada, a princípio, e ele não tem direito às horas extras, em princípio, também pela legislação. Agora, você pode me perguntar assim, isso é absoluto? Quer dizer, então, que o empregado ele pode ficar trabalhando diuturnamente 24 horas por dia e não vai ter direito a horas extras? Não é assim, não é bem assim. O que se estabelece no Poder Judiciário em relação a essa temática? A princípio, o teletrabalho, ele está enquadrado nessa situação, com a previsão expressa da CLT de que ele não está submetido ao regime de horas extras. Contudo, o TST, ele tem decisões, bastante decisões, no sentido de que, se houver meios de controle para a atividade do empregado, então, há sim a possibilidade de haver a caracterização de horas extras, tá? A jurisprudência, ela é farta, ela é controversa, se for pesquisar esse tema, a gente vai encontrar decisões, tanto aquelas decisões taxativas de dizer que o teletrabalho não comporta, como tem decisões que vão sim analisar o caso em concreto, porque isso também é muito importante, o caso em concreto, de se averiguar se naquele caso haveria possibilidade ou não de um controle de jornada. E aí eu quero aqui exemplificar para vocês, porque talvez às vezes fique difícil, quem não está no mercado de trabalho às vezes não consegue visualizar qual seria uma situação de teletrabalho em que a jornada pode ser ou não controlada. Eu traria para vocês um exemplo seguinte, se vamos supor que para fazer teletrabalho, o empregado ele tenha que acessar um sistema, então ele faz um login, e aí a alimentação do trabalho dele vai sendo feita ali no dia. Você consegue, por exemplo, fazer uma averiguação da produtividade dele, quando ele loga e quando ele desloga, e a produtividade. Então, o caso em concreto é que vai determinar se existe ou se não existe essa possibilidade. Então, as situações que vão ser mais difíceis. E outras que não. Aquelas que trabalham com trabalhos, com atividades que são muito repetitivas e que podem ser contabilizadas, isso também é uma forma de se estimar mais ou menos o tempo de trabalho que vai ser ali exercido. Então, assim, aquele caso prático ali vai determinar se a pessoa vai poder ou não discutir aquela situação de jornada extraordinária do teletrabalho na justiça, tá? Porque, a princípio, é isso, gente. A princípio, não teria, mas não quer dizer que isso seja absoluto, ok? Porque essa é uma discussão que preocupa a todos, né? A gente sabe que nós estamos vivenciando cada vez mais. O teletrabalho é uma realidade. Ele já existia antes da pandemia, e depois da pandemia, ele foi, assim, muito mais usado. A gente sabe que, eu verifiquei aqui, inclusive, dados da OIT, que estimam que só nesse semestre agora, no mundo, 195 milhões de empregos foram extintos em pandemia. Então, grande parte hoje dos trabalhadores, eles estão dependendo realmente do teletrabalho. O teletrabalho, ele tem um viés que pode ser muito positivo, mas pode ter esse muito negativo também.
O que a gente pode colocar de pontos positivos no teletrabalho? Ele diminui as distâncias, o tempo de deslocamento do empregado para o trabalho, com isso vai, digamos assim, aliviar o sistema de transporte, diminuir a emissão de gases, aí você vê, aí tem aquela questão da aproximação com a família, enfim, existem alguns pontos que podem ser considerados positivos, mas outros pontos que podem ser considerados extremamente danosos também. E o danoso disso diz respeito principalmente a essa questão do extrapolamento do limite do trabalho dentro de casa. Eu acho que muitas pessoas, inclusive eu, por exemplo, tive a sensação de que no teletrabalho eu acabei trabalhando mais do que eu trabalhava no presencial. Acho que não é sensação, é a realidade realmente, acaba sendo difícil essa desconexão, e isso é um tema que realmente comporta muita reflexão. Né, nós sabemos que o direito ele é dinâmico, a legislação ela tem idas e vindas, ela tem momentos históricos em que ela dá uma retração e fragiliza mais a situação do empregado, e momentos em que ela pode se fortalecer, e é por isso que aqui, principalmente no ambiente universitário, é importante que nós reflitamos essa situação, para que esse debate seja fomentado e a gente busque formas efetivas de encontrar uma resolução por isso, porque o teletrabalho, ele não pode ser banido, né, assim, é uma realidade, hoje o mundo virtual, a incorporação das novas tecnologias hoje nas nossas vidas, é um processo que, a princípio, a gente não enxerga que tenha retorno, mas como isso vai se estabelecer nas nossas vidas, a interferência disso nas vidas, ela não deixa de ser uma escolha, sim. É uma escolha da humanidade, né, para onde queremos ir, até que ponto queremos permitir que as inovações tecnológicas nos adoeçam. Né? Claro que tudo isso tem a ver com, enfim, poderes, capitalismo, enfim, não é nada simples, mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, o debate, o questionamento, tudo isso, só vai acontecer na medida em que nós colocamos luzes nessa temática, que nós debatamos essa temática, para que nós possamos encontrar saídas nesse sentido, de proteção do trabalho, sim, mas a proteção do trabalhador, porque sem ele, sem um empregado saudável, né, uma pessoa adoecida, isso não tem o menor sentido. Né? Então, é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Só rememorando a pergunta que foi feita, as empresas que já tinham formas de controle do teletrabalho antes da pandemia devem continuar fazendo controle. Inclusive, a própria regulamentação do teletrabalho na MP 927, ela até ela gera uma controvérsia que dá até pano para manga nessa discussão, quando ela fala assim, que em jornada normal, ela cita um termo, jornada normal, que extrapola a jornada normal. Então, o que seria jornada normal? É por isso que eu digo que no direito sempre há margens para discussão. Não é correto dizer que no teletrabalho não existe nenhum tipo, nenhuma forma, nenhuma maneira de se discutir horas extras. Não existe. Porque através desses elementos, que seria uma jornada, a gente tem a jornada constitucional, a gente tem muitas vezes formas de controle disso, e aí a partir disso, o advogado, inclusive, é um ponto fundamental nessa questão. Vocês sabem que as teses jurídicas, elas saem da reflexão e elas saem, o judiciário não muda se não houver um pedido naquele sentido, por isso que é importante que esse debate que se fomenta aqui no meio científico é o que vai trazer elementos para um escritório de advocacia para desenvolver uma tese em busca do direito, por exemplo, da defesa do trabalhador, ou da empresa, o que seja. Mas é através disso é que a gente vai movimentando e que as coisas vão acontecendo. Tá? Então, a empresa que já tinha o controle deve continuar mantendo. A empresa que não tinha, ela vai cair nessa situação. Existem riscos aí, né? E sempre quando a gente fala de direito do trabalho na prática, a gente fala muito de administração de riscos, né? A empresa que opta, muitas vezes, ela poderia fazer um controle e não faz, ela está assumindo risco. Então, é sempre
muito dado, essa questão de você orientar uma empresa, por isso que é importante a gente saber sempre do que está fazendo, do que está lidando, porque na aplicação de uma organização da empresa, a gente precisa ter esses princípios bem estabelecidos, né? Porque na medida do possível, na medida em que for realmente factível um controle, ele deve ser feito, porque não deve ser permitido o extrapolamento exagerado do trabalho desse empregado, porque isso vai causar adoecimento e tudo mais. Tá bom? Então, acho que deve ter contemplado aí a pergunta, mas se houver algum outro reflexo, alguma outra coisa, vocês fiquem à vontade aí para questionar. Doutora, então, eu não sou da área trabalhista, né, então eu sempre tenho mais dúvida do que todo mundo nessa seara. Esses aspectos práticos que envolvem o teletrabalho, né, você falou aí de administração de riscos, você falou do que seria extrapolamento da hora, o que na prática vocês da área trabalhista tomam como critério para ter esse extrapolamento? O que é que vocês utilizam, assim? Sei lá, tenta dar para a gente um exemplo concreto de uma situação que envolve esse extrapolamento de horas, seja com rede social, certo. Enfim, coisa assim. Bom, tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria as horas extras. Assim, eu vou agora falar no geral e depois a gente entra na questão do teletrabalho. No geral, a Constituição Federal estabelece que a jornada básica do trabalhador seria de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Do empregado, né? Então, o que ultrapassa disso seria considerado jornada extraordinária. Existe uma limitação de jornada extraordinária. E qual é o fundamento da limitação da jornada extraordinária? Justamente a proteção da saúde e do descanso do trabalhador, tá? Então, pode ser feito horas extras? Pode, mas não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser extrapolado um limite que a própria Constituição estabelece, porque sabe-se que isso causa adoecimento do trabalhador. Então, de uma forma geral, a gente tem uma jornada que é básica ali, né, geral, mas essa jornada, ela também tem suas variantes, e aí cada situação, existem leis específicas, para profissões específicas, existem situações de regimes de jornada também que são variáveis, 12 por 30 e tal, aí tem regimes que vão ser admitidos como legais, outros que não vão ser admitidos como legais. E para cada tipo de situação dessa, existe uma avaliação do que se consideraria o extrapolamento ou não, limitações da questão da jornada, tá? Então, voltando ao teletrabalho, que eu acho que é isso que realmente suscita mais dificuldades, talvez eu não tenha respostas que supram, porque isso é um questionamento que é recorrente em todos, né? No teletrabalho, a ideia dele é o seguinte, seria o empregado não ter controle e dar conta de suas atividades. E assim, de uma maneira geral, se espera que aquelas atividades estejam dentro daquele tempo de jornada básico, que seria mais ou menos o que a gente considera, que é 8 horas de trabalho por dia, né? Se espera isso. Então, qualquer lógica que trabalhar uma tese de extrapolação de jornada no teletrabalho, ela envolveria a demonstração de que todas aquelas atividades que estão sendo exigidas do empregado, elas levariam mais tempo do que isso, né? Mais tempo do que o que é o adequado, entende? Então, assim, como eu falei, existe uma, digamos assim, hoje existe uma limitação, realmente, de que o empregado vá à justiça na questão do teletrabalho por conta do artigo 62, inciso 3. Mas eu quero colocar aqui, como eu disse para vocês, que essa limitação ela não é intransponível, né? Teria que quando na avaliação desse caso em concreto, se demonstrar, olha, as atividades aqui que eu faço, veja, eu entro aqui no sistema, aí o sistema, para eu fazer determinado, vamos supor, eu faço, sei lá, uma atividade que seja uma alimentação do sistema, e cada alimentação do sistema ali, ela leva em média meia hora. Só que a empresa está me exigindo que eu leve meia hora, e um trabalho, talvez uma perícia possa apurar isso, leve meia hora para fazer.
Aí a empresa está me exigindo que eu faça 100 diligências dessa. Então, se eu contabilizar meia hora, que eu nunca vou conseguir fazer isso numa jornada de 8 horas. Digamos assim, estou falando um exemplo bem aleatório. Então, o que eu vou trazer para discutir sobre isso? Vou trazer o caso em concreto para demonstrar que ali está havendo uma desnaturação, uma situação injusta e tudo mais, e aí eu vou discutir, e principalmente considerando que existe essa possibilidade efetiva de controle, tá? Porque eu só vou realmente poder discutir se eu conseguir demonstrar que há a possibilidade de controle da jornada. Eu tenho que, de alguma maneira, demonstrar isso, tá? Então, Vitor, não sei se eu consegui atingir, assim, a sua dúvida, porque ela não é uma resposta muito exata, mas a situação em concreto, ela vai possibilitar que a gente avalie essa possibilidade de trazer um instrumento de teletrabalho para ser discutido em termos de horas extras, tá? Em termos de horas extras, isso é um aspecto do teletrabalho. Outro aspecto que eu sei que vai ser perguntado aí, é sempre muito discutido também, é aquela questão do custo, né? Porque aí tem os equipamentos que são utilizados, e aí tem os custos adicionais que, de repente, o empregado está tendo que arcar em casa, que não tinha que arcar no trabalho presencial. Isso é outro aspecto também, mas aí eu vou esperar a pergunta de vocês e a gente divaga mais um pouquinho sobre isso. Tá bom, obrigado. Sim, eu fiz uma pergunta mais genérica mesmo, né, para puxar esse assunto, mas está ótimo, para mim, estou satisfeito. Eu tenho até outra pergunta para fazer, mas claro que vou deixar o pessoal primeiro. Mas fica à vontade, viu? Fica à vontade. Porque é uma pergunta bem aí difícil, eu vou deixar por último. Tá. Vamos lá. Fernanda, seu grupo ainda tem mais perguntas? Tem sim. Ainda a respeito dessa modalidade de teletrabalho, a gente gostaria de saber quais cuidados os funcionários que foram atingidos por essas mudanças devem ter e, caso o acordo não seja cumprido, quais providências tomar. Então, no teletrabalho, veja bem, existia a necessidade de ser feito um contrato, tá? A necessidade de ser estabelecido um contrato por escrito. Nesse contrato por escrito é onde vai se estabelecer realmente quem é que vai arcar, quem é que vai ser responsável pela questão dos equipamentos, pela questão do custo. A regulamentação do teletrabalho, ela veio de encontro àquele espírito que já existia antes na CLT, e que está previsto no artigo 2º que geralmente o risco é da empresa, o risco do empreendimento é do empregador. Só que o teletrabalho, ele trouxe uma flexibilização desse artigo 2º, na medida em que ele dispõe que o ajuste desse material e o ajuste das despesas, ele deve ser estabelecido no contrato. Ou seja, a CLT, ela dá uma abertura para que esse ajuste seja feito, inclusive para que o empregado seja, digamos assim, através de um acordo, que ele assuma essas despesas, que são despesas relacionadas às atividades que ele vai desenvolver. Essa é uma abertura que a CLT deixou, né, em relação a isso. Que realmente fragiliza a situação do empregado nesse momento. Então, muita gente questiona assim, mas aí eu tive despesa, que eu tive que contratar uma internet mais potente, ou eu tive que, sei lá, a minha despesa de energia aumentou, porque a energia que eu gastava de refrigeração no trabalho não arcava, e aí em casa eu tenho que arcar e tudo mais. Então, a primeira pergunta é saber, o contrato por escrito que foi feito está prevendo o quê? Porque a CLT, ela diz que o contrato vai prever essa questão, tá? Qual é a medida que eu considero que seja de proteção para o empregado? Aqui a gente sempre debate aqui é a questão da proteção coletiva. As negociações coletivas, elas tendem a estabilizar mais essa relação entre empregado e empregador, de forma a equilibrar mais os dois lados.
O acordo coletivo de uma categoria pode, sim, estabelecer regras sobre o teletrabalho, e isso faz com que se evitariam, porque aí a força da negociação coletiva, ela vai imperar sobre um ajuste individual que seja desfavorável ao empregado. Então, a maneira como eu vejo para o empregado se proteger mais é isso, o fortalecimento coletivo. A gente sabe, inclusive, que em relação a isso, nós vivemos um momento histórico de fragilização do movimento coletivo, dos sindicatos, das associações, enfim. Os sindicatos foram duramente atingidos desde a reforma trabalhista em 2017, quando foi tirada aquela fonte de custeio direta, que passou a ser facultativa. Então, diante disso, os sindicatos tiveram uma redução drástica no seu número, né, tanto na existência deles, como também na força deles, porque sem o custeio direto e tudo mais, muitos acabaram de existir e outros ficaram completamente prejudicados na sua existência. E fora que também essa situação de pandemia, com muito desemprego, é uma situação que dificulta também. O empregado, ele acaba fazendo qualquer coisa pela simples vontade de se manter empregado, então abrir mão de muitas coisas. Então, é um momento em que existe um desequilíbrio e acentuado nessa questão do coletivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de citar que essa é uma maneira que existe, que digamos assim, é um caminho. E aí, como eu repito aqui, a sociedade está em movimento, é por isso que é tão importante esse debate, esse fomento, a conscientização, a importância dos coletivos em qualquer nível, e no aspecto do direito do trabalho, é histórico isso, né? Nós sabemos que direitos se conquistam com luta, não são nada dado, né? É muito mais fácil haver uma perda do que uma conquista. E historicamente, a gente está verificando que cada vez mais uma fragilização da proteção das normas trabalhistas por conta dessa situação econômica de muita crise, muito desemprego, terceirização e tudo mais. A aplicação hoje de novas tecnologias que estão substituindo o trabalho humano, enfim, é um contexto geral muito, muito difícil, mas é uma forma que a legislação traz, né, de fazer com que o empregado tenha maior força. Ele tem maior força no coletivo, muito mais do que no individual. Tá? Já, obrigado, William. Fernando, tem outra pergunta? Sim, muito obrigada, professora, foi realmente muito esclarecedor. Eu vou passar agora a palavra para outra integrante do meu grupo, ela tem outras questões para fazer. Tá certo. Só esclarecendo também, só fazendo um adendo, que eu não falei, que assim, na verdade o contrato pode prever, sim, que o empregado seja ressarcido de despesas, tá? Depende da negociação, não estou dizendo que isso é impossível, estou dizendo que na prática às vezes é meio difícil acontecer, mas o contrato pode ser feito na negociação com o empregador, mas no sentido de que as despesas X, Y, Z que o empregado está tendo em casa vão ser arcadas pela empresa, vão ser reembolsadas pela empresa. E aí, no caso de descumprimento, depois tem a Justiça do Trabalho para resolver. É isso. Obrigada, professora, pelo esclarecimento. Eu sou a outra integrante do grupo que vai continuar perguntando. Essa próxima pergunta tem um pouco a ver com o que a senhora acabou de falar. A empresa deveria fornecer o equipamento para o trabalhador remoto, pois o que precisamos em grande parte... porém, o que presenciamos em grande parte dos casos são funcionários usando seus bens pessoais a fim de realizar atividades do trabalho, como os atendentes de telemarketing usando computadores próprios para trabalhar em casa, sem a empresa disponibilizar o equipamento, seja computadores ou cadeiras. Dessa forma, como seria possível garantir o ressarcimento de bens caso ocorra um problema, como o computador apresentar defeitos? Além disso, qual deve ser a participação da empresa quanto ao pagamento da conta de energia e internet? Certo. Então, acho que muito do que eu coloquei agora contempla bastante essa pergunta, né?
porque, como eu falei para vocês, assim, os meios para o trabalho ser do presencial para o telepresencial, eles devem estar estabelecidos num contrato. Agora, enquanto isso não é feito, por exemplo, se eu tinha um empregado na pandemia que ele era presencial, e aí eu avisei para ele, olha, você vai para o telepresencial. E enquanto isso não for estabelecido, ele tem o direito de ficar recebendo salário até que isso seja resolvido, tá? De uma maneira geral, a empresa que tem um meio próprio de desenvolver suas atividades, ela disponibiliza as ferramentas para o empregado. Mas a gente observou que, como isso foi muito abrupto, realmente, na prática, muita gente utilizou. Se for o caso de ser um computador, que é um dispositivo que muita gente tem, muita gente acabou utilizando o seu próprio equipamento, e isso, como é que se estabeleceu? Até que se estabeleça, o empregado não pode ter nenhum desconto no pagamento do seu salário, mas uma vez estabelecido mediante contrato, ele pode sim, o empregado, assim, eu devo dizer que o empregado, ele pode sim se responsabilizar pela aquisição desse material, pela manutenção desse material, e por eventuais despesas também. Isso vai depender da negociação que é feita. Tudo isso deve estar no contrato. Aí você pode me perguntar, e aí, se não tiver um contrato escrito? Porque muitas empresas acabam que não tiveram esse cuidado de fazer. Aí, eu acho que essa situação, nesse caso, fragiliza a empresa, porque não havendo uma disposição expressa de que ela tem que o empregado é que vai arcar com aqueles eventuais custos e tudo mais, aí a possibilidade, com certeza, de se discutir com base naquele artigo 2º, que diz que o risco do empreendimento é do empregador, que ele tenha que arcar com isso. Porque, de fato, pela lógica que acomete a todos, o custo do empreendimento, de fato, deve ser arcado pela empresa, né? Então, os equipamentos e toda a despesa relacionada ao uso daquilo que é em prol do trabalho deveria, de fato, ser arcado pela empresa. Nessa situação do teletrabalho, por que ela é relativizada na prática? E por que às vezes ela é mal utilizada também, né? Na prática é porque é difícil, às vezes, você conseguir estabelecer um uso exclusivo, por exemplo, daquele equipamento, né? Pode ser que, por exemplo, eu, como empregadora, disponibilize um computador, e aí aquele computador disponibilizado, o filho do empregado vai lá, joga um game, aí joga um vírus, e aí quebra, inutiliza, o vírus inutiliza porque baixou um arquivo num joguinho de game. Como é que fica isso? Então, por isso que é tão, assim, controversa essa situação, né? Mas, por isso que o ideal é que ela venha ser estabelecida através de um contrato que preveja isso realmente. E que a empresa, por sua vez, também tome os cuidados necessários de proteção também do equipamento, assim, na medida do que seja possível, disponibilize, por exemplo, antivírus nessa situação que eu estou citando e tudo mais. Então, como eu falei, o acordo estabelecido entre as partes é quem vai assim, direcionar basicamente isso, certo? Acho que contemplei, mas se ficou alguma questão ainda, pode devolver aí a pergunta. Não, foi bem esclarecida. A gente tem uma última pergunta no grupo com relação ao tema, que é o seguinte: qual o critério para o estabelecimento da temporalidade respectiva desses fenômenos de suspensão contratual e redução de jornada? E quanto aos benefícios sociais e assistenciais lançados no âmbito da crise do Covid-19? Então, quando eu vi essa pergunta, eu refleti bastante. Eu não sei se assim, o que eu tenho para responder está no alcance da pergunta que foi feita, e a gente pode fazer esse bate-bola. Qual o critério da temporalidade? Olha, na minha visão, eu entendo que esse critério, ele depende da política do governo. Porque como estamos vivendo uma situação excepcional, essa da pandemia, não existia um regramento que estabelecesse anterior
que estabelece essa situação. Olha, se acontecer uma pandemia, uma suspensão, uma redução do contrato de trabalho, aí o benefício vai ter que durar tanto tempo e tal, X. Não. Nós estamos vivendo um momento em que a situação foi acontecendo e a legislação foi sendo elaborada conforme essa circunstância. E aí, veja, é uma questão de política e visão do governo. Reparem que eu até citei aqui, inicialmente, aquele artigo 18 da MP 927, que, a princípio, o governo entendeu que não tinha responsabilidade nenhuma nessa situação, né? A princípio, ele não queria pagar nada. Então, isso ia tudo sair do bolso do povo morrendo de fome. E aí, com o agito da sociedade, ele foi tão forte que aí, no outro dia, esse artigo ele foi revogado. Então, ele foi repensado, né? De que maneira o governo, então, poderia atuar no sentido de chegar junto da população e das empresas também, para a proteção da sociedade, porque ia ser um caos se todo mundo simplesmente ficasse com seus contratos suspensos, parasse a renda, parasse o funcionamento de tudo. Então, aí o que veio pensado depois? Veio essa fórmula, né, que aí a gente discute se ela é a pior, é a melhor, mas enfim, foi a que veio de se facultar aí por uma temporalidade que poderia ser ajustada também entre as partes, suspensão ou redução por 30 dias, ou por 60 dias, ou por 90 dias, porque também até então a gente não sabia nem como é que ia se dar essa questão da pandemia, se ela ia regredir, se o panorama ia melhorar, se não ia. Então, a forma encontrada pelo legislador foi essa, e aí o benefício foi ajustado também, de acordo, talvez, com as possibilidades do governo, enfim, alguma coisa foi feita, não muito longe do ideal, mas foi feita, e a gente percebe também que a própria legislação, ela deixou a possibilidade de que houvesse uma prorrogação mediante, depois, a publicação de novo decreto, que aconteceu, efetivamente aconteceu. Então, o que a princípio poderia durar somente até 90, no fim das contas, até o presente momento, está podendo durar até 240 dias. Benefício, a suspensão, tá? A suspensão e a redução mediante pagamento dos benefícios, desses que a gente está comentando, da Lei 14.020. A princípio, o que temos é isso. Então, o governo, ele está contemplando o quê? Que a partir de 2021, as empresas e as pessoas já poderiam retomar suas vidas normalmente sem o auxílio do governo. Tá? Então, assim, aí voltando ainda ao cerne da pergunta, qual é o critério? O critério é o que o governo está entendendo como, de repente, o que é possível, o que é adequado, o que é... Enfim, e a gente sabe que isso, na verdade, é uma conjunção de várias forças, né? A gente sabe que isso é uma batalha, enfim, ela tem o aspecto do que o governo, com seu viés do liberalismo, vai querer ou não retroceder, né, porque a gente sabe que o governo, ele veio com a proposta inicial de liberalismo extremado, acabou por força dessa pressão, dando uma retroagida, né, a gente sabe, por exemplo, que não esses auxílios aqui que a gente está comentando, o benefício, o BEPER, não esse, mas o auxílio emergencial, que é outro assunto, né, gente? A gente não é mais relacionado aqui ao direito do trabalho, do emprego, mas o auxílio emergencial, aquele que foi pago de uma forma geral para a população, aquele dos R$600 e tudo mais. A gente sabe que ele, a princípio, ele foi previsto, o governo anunciou que ia pagar R$200, e aí, com a pressão do Congresso Nacional, foi aumentado, né? O Congresso Nacional conseguiu elevar esse valor nas discussões todas para um patamar um pouco maior. Então, a gente sabe que isso é uma conjunção de forças. E dependem de forças econômicas, e depende também, talvez, da evolução também da pandemia, né? De alguma maneira, a coisa parece que está um pouco controlada, mas a gente não sabe, porque na Europa mesmo já existem as segundas ondas, já existem novos lockdowns. Eu tenho uma amiga agora que está lá em Londres, foi para lá e não tem nada aberto.
Ela, quando foi na semana que ela foi, fechou tudo. Então, isso pode ser revisto. O cenário que a gente tem no momento é esse, é que isso vai acabar, esse benefício vai acabar agora no final de dezembro. Agora, ninguém sabe, a depender também das circunstâncias políticas e também sanitárias, se de repente isso não vai ter que ser prorrogado. Uma coisa é fato, assim, que eu acho que, assim, ninguém pode deixar de reconhecer isso. O aporte do governo, ele é essencial na distribuição da renda. A população, ela está mais do que nunca, ela sempre foi necessitada, mas mais do que nunca, existe a necessidade da distribuição de renda, né? Porque, de fato, muitas empresas não conseguiram retomar, muitas foram fechadas, o desemprego está hoje em níveis alarmantes, né? Muitas empresas fechadas e outras, as que estão abertas ainda estão em muita dificuldade, porque também sem renda não tem cliente, e ainda tem as restrições de números que podem ser atendidos e tudo mais. Todo esse cenário que nós sabemos, nós estamos aí acompanhando, que faz com que essa retomada ela seja muito lenta. E tem muita gente passando fome, literalmente, né? Então, é isso que eu falei. O critério deveria ser um critério humanitário, né? E de distribuição, talvez, durasse muito mais do que isso que está sendo previsto agora. Mas, dependemos do governo e das forças contrárias, né? Por isso que é importante a mobilização, resistência, combates, lutas e tudo mais, para que a população não venha a se empobrecer, né, e mais ainda. E aí, todos os debates que vêm aí, reflexos a isso, em relação ao SUS e tudo mais. Mas aí é um outro tema, aí já gera uma nova aula, né, professora Annalise. É isso. Tô vendo uma pergunta aqui no chat de 13º. A gente pode falar sobre isso, também está bem polêmico. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Se quiser. Eu pergunto se Sayonara tem mais alguma pergunta para fazer, senão eu... Não, professor, pode dar continuidade. Muito obrigada pela explicação. Tá, tudo bem. Mas se tiver alguma dúvida, tá? Ou Sayonara, qualquer pessoa também fica à vontade. Lia, enquanto eu vou procurando aqui uma pergunta que foi feita antes por Vanderlei, eu estava notando algumas coisas que você falou, e essa coisa do neoliberalismo hardcore, né, que o Paulo Guedes trouxe como perspectiva, aparentemente, do ponto de vista político, agora foi um tanto quanto não apagado de jeito nenhum, suavizado, mas digamos, né? retido por conta de uma pauta que politicamente percebeu-se que não era, eleitoralmente percebeu-se que não era tão bem-vinda, era muito conveniente, portanto. Então, teve uma cena incrível, eu acho que há um mês atrás, que o Paulo Guedes estava dando entrevista e 2 ministros do governo tiraram ele do microfone, afastaram ele do púlpito e pediram para ele ir embora. Assim, foi um negócio extremamente constrangedor. Agora, o que eu acho é que essa retração desse viés neoliberalista hardcore, ele não atingiu o direito do trabalho, né? Assim, talvez tenha atingido, do seu ponto de vista, de maior investimento público em políticas de desenvolvimento, com obras, né, com auxílio emergencial, uma certa participação maior do Estado, né, o que é contrário ao neoliberalismo, mas o direito do trabalho não, né, não é uma pauta que... Exatamente, professor Vitor, sua ponderação está muito correta, porque, veja, inclusive esse movimento é mundial, não é só no Brasil, né? Existe um movimento mundial de retração mesmo da justiça do trabalho, retração dos direitos. A Europa passou por uma onda, né, por exemplo, de terceirização, com essa crise toda que aconteceu em 2012, muitos direitos lá foram flexibilizados, e essa onda chegou aqui ao Brasil também, de uma maneira mais recente. A reforma trabalhista em 2017 é recente, né, e ela realmente, junto com a reforma trabalhista, veio também a possibilidade da terceirização irrestrita,
acompanhando esse fenômeno mundial, então, de fato, eu avalio, assim, que não existiu nenhuma melhoria, não. Inclusive, essas medidas aqui que eu citei, por exemplo, a MP 927, elas flexibilizaram mais ainda o que já veio flexibilizado da reforma trabalhista. Ou seja, se já era mais fácil fazer um contrato como esse que a gente está discutindo aqui, o de teletrabalho, ficou mais fácil fazer, ficou com menos requisitos. Se, por exemplo, em relação a banco de horas, digamos assim, né, antes existe um regramento, com a MP 927 houve também a possibilidade também de estabelecimento de banco de horas de uma maneira mais flexível e tudo mais, então, para atender aquela situação emergencial. Ok, a gente até compreende que para uma situação emergencial, para a preservação do emprego e da renda, a gente acaba abrindo mão de alguma coisa e tudo mais. Mas o cenário, de fato, é exatamente esse que você colocou. Não existe uma melhoria e nem nada disso, não. Na verdade, o panorama, ele é bem nebuloso, realmente. Inclusive, com essa questão do atingimento direto do direito sindical, né? Os sindicatos, como eles foram muito afetados, então, realmente é uma luta que fica muito desvantajosa. E aqui eu não quero colocar também, assim, a princípio, as empresas como sendo, digamos assim, vampiras do sistema e nem nada disso. As empresas também, por outro lado, elas batalham muito pela sua sobrevivência, né? Tá sendo difícil, inclusive, pagar esses direitos que são mínimos, né? A questão é a sociedade como um todo, é o desenvolvimento econômico que não existe, é uma retração de mercado, é uma crise financeira muito grande que faz com que todos tenham muitas dificuldades. Então, realmente, concordo contigo que precisamos ainda batalhar aí, talvez, para resgatar algumas coisas que foram, né, flexibilizadas e perdidas aí, em termos de garantias. A gente sabe que nós estamos entrando numa nova era agora, o trabalho nas plataformas, que aí é onde realmente eu acho que a coisa se agrava, né? Hoje você tem um rapaz que você vê na rua lá, um entregador de Uber. Então, ele está usando ali uma moto, ou uma bicicleta, ou um patinete que não é dele, ele está utilizando um aplicativo que não é, ou seja, de outra empresa, né, de uma empresa, ele está usando um aplicativo que não é o empregador dele, aí ele está sendo solicitado por um cliente que não é o patrão dele, ou seja, é uma pessoa que está trabalhando ali e que não tem um empregador direto que seja responsável por nada, né, ele recebe ali comissão em cima daquilo, e aí se ele tiver um acidente, né, se ele bate a moto, se ele quebra aquilo ali, ele vai ter que depois pagar o prejuízo a quem ele locou essa moto ou essa bicicleta, ele fica desassistido, né, se ele não, porque dificilmente, às vezes, a pessoa vai poder pagar individualmente, sozinho, o seu INSS para ter uma proteção, para ter um auxílio-doença, no caso de necessidade e tudo mais. Então, assim, a gente está vendo uma massa aí de pessoas que já estão até fora do mercado de emprego, a gente já está falando aí num tipo que não é nem emprego, é um subtrabalho, né, e que está aumentando cada vez mais. Sobre essa ótica, né, do empreendedorismo, existe um floreamento, né, em cima dessas atividades, como se isso fosse muito positivo para a pessoa ter uma liberdade do que faz, liberdade no seu tempo, liberdade para fazer a sua própria renda, mas são tantos fatores limitadores disso que a gente percebe que, na verdade, são novos escravos, né, da modernidade. Então, esse fenômeno ele precisa ser pensado e percebido realmente, como eu falei antes aqui, para a gente pensar em alternativas de proteção. Lilian, nessa discussão, né, sobre essa onda neoliberalizante e papel dos sindicatos, eu tinha anotado aqui uma pergunta para fazer. Eu vou pedir desculpa se você já tiver falado sobre isso, porque eu caí algumas vezes e voltei, não consegui acompanhar por completo tudo que foi discutido, mas eu vinha refletindo sobre isso, né, sobre o papel do direito coletivo do trabalho, sobre os sindicatos, porque
essas medidas de redução de jornada, redução de salário, suspensão de contrato de trabalho, elas são permitidas para negociações individuais e coletivas, né? Isso eu queria te pedir para você falar um pouco sobre isso, né? Qual que é o papel do sindicato, né? Como é que elas acontecem individualmente ou coletivamente? Qual que é o papel do sindicato nessas negociações? E eu queria também só levantar uma discussão sobre isso do Uber também. Essas plataformas, elas entraram no Brasil e o modo que elas organizam o trabalho e também organizam os serviços foge completamente do controle do Estado, né? E isso faz com que também os trabalhadores, eles não consigam sequer se organizar, eles não sabem quem são os outros que trabalham com isso, né? A plataforma não interliga essas pessoas, que isso é impeditivo de associação, até para lutar pelos próprios direitos. E eu acho que, diferentemente de outras plataformas, de outras formas de trabalho, a gente fala do Uber, né, dos motoristas de Uber, mas o táxi, por exemplo, o Estado, ele licencia as pessoas, então é possível que o público, né, tenha acesso à informação de quem são os taxistas na cidade, quantos são, né, qual o número da licença dessas pessoas, e o Uber não dá acesso a isso ao Estado nem à sociedade, né, a gente não sabe os números que fornece a empresa, como quer fornecer, da forma que quer fornecer, sobre esse discurso de liberdade, né, que na verdade esse é um discurso de liberdade, a própria negociação individual da jornada de trabalho, tudo dentro do mundo do trabalho, esse discurso de liberdade, que na verdade é um discurso que entende os direitos como um custo social, né, como um custo, não enxerga os benefícios trabalhistas, o auxílio, como direito, mas como custo, que é muito custoso para a economia, para o desenvolvimento do país, né? E eu acho que o enfraquecimento dos sindicatos, nessa onda de reformas, ele tem ajudado, né, potencializado o aprofundamento dessa onda neoliberalizante, né, porque enfraquece as lutas, né, as entidades sindicais, elas são extremamente importantes, né, para o avanço das conquistas trabalhistas, para as pressões necessárias, né, para o reconhecimento de direitos, enfim. E me pergunta tem relação com essa coisa, né, do papel dessas negociações individuais e coletivas com relação à redução de jornada de trabalho. Eu também, nessas negociações, né, qual que é o percentual, né, possível de redução e de jornada de trabalho do salário, e qual que é a relação dessas negociações com a garantia do emprego, né, para quem tem seu salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso, né, o que é que a legislação prevê a respeito da garantia no emprego, né, para quem sofreu com essas reduções. Perfeito. Obrigada, professora, pela pergunta, que comporta aqui, meu Deus, também mais uma hora de fala. A gente nós percebe que nós vivemos um processo eu diria que de descredenciamento e de individualização, né, de descredenciamento das organizações coletivas. Não é à toa que se fala mal de ONG, não é à toa que se fala mal de sindicato, não é à toa, independentemente das críticas pertinentes que possam haver em relação a essas instituições, porque obviamente sabemos que existem, às vezes, pontos que merecem realmente uma correção, mas, de uma maneira geral, o que existe é um achincalhamento, né, das ONGs, dos sindicatos, dos coletivos, de uma forma geral, dos movimentos sociais, um descredenciamento e uma valorização realmente do individual. Isso é um processo também que não se observa só no Brasil, é um processo também que vem aí, atribuo muito a essa questão realmente de como se conforma hoje a força do neoliberalismo no mundo. Então, a gente sabe que isso não é à toa, porque a partir de determinado momento em que isso é tão passado para a população, parece que existem efeitos realmente de que as pessoas acabam incorporando que não é legal, ou que não é necessário, né, ou essa mobilização coletiva, não é necessário olhar para o lado, não é, cada um cuida do seu. E quanto mais esse caos se estabelece em todos os níveis, né, quando você... digamos que propicia
Exato, propicia que as pessoas pensem que elas têm que fazer suas próprias defesas pessoais, ou têm que se defender com sua arma, ou têm que... Enfim, existe uma mobilização no sentido de um individualismo que, no fundo, o objetivo que eu avalio nisso é justamente promover a desmobilização, né? Porque quem estuda a história, quem estuda o direito, sabe que somente os movimentos sociais, eles organizados, eles promovem alterações na nossa realidade, né? A gente sabe como se conformam as relações de poder. As relações de poder, elas não são alteradas, senão mediante luta. Então, a desmobilização dos movimentos dos coletivos, ela tem esse papel, fazer com que as pessoas estejam mais olhando para si próprio e, digamos assim, nesse cenário de caos, isso, inclusive, é até facultado, é acentuado. A pessoa vai pensar na sua própria sobrevivência, ela está lá pensando no coletivo que ela quer matar a fome dela, ela quer né, é o filho dela que está ali precisando de um leite, ela quer resolver aquele problema ali, ela não tá nem com cabeça para pensar mais em nada. Então, assim, de fato, é uma situação gravosa e que requer essa reflexão. A gente precisa ter a noção de que realmente só através de movimentos de conscientização e de mobilização é que a gente consegue alterar as estruturas que nós temos aí. E é daí que decorre a importância das associações, das entidades coletivas, dos sindicatos, que foram duramente atingidos, como foi dito aqui. Trazendo agora especificamente para o nosso tema, que foi o objeto da pergunta, na questão da suspensão e da redução dos contratos. Foi também um duro... Eu confesso que, inclusive, quando eu citei aquela ADIM, né, a ADIM 6363, que foi questionando a constitucionalidade, eu pensei assim, como é que o STF vai analisar essa questão? Vai ser possível, então, reduzir salário de jornada sem a negociação coletiva? Porque isso está expresso na Constituição. Vamos então, agora ver como é que o STF vai pensar. Vai poder ser contrário ao que a Constituição está colocando? Vai poder relativizar um princípio que está lá na Constituição? De alguma maneira, sim, foi relativizado em razão dessa questão da pandemia. Foi relativizado. Então, sem, inclusive, adentrar se essa decisão foi correta ou não, porque eu até, inclusive, de alguma maneira, compreendo que a emergência da situação exigia que fosse feita alguma coisa, porque eu acho que, no fim das contas, lá na ponta dessa corda toda, quem está sofrendo mais é o trabalhador, que se tiver o seu contrato suspenso ou reduzido, é melhor do que ele estar desempregado. Então, no meu ponto de vista, acho que, até pensando dessa maneira, a gente pode compreender que, de alguma forma, se justificou essa flexibilização, mediante o ajuste individual entre empresa e empregador com a ciência do coletivo. E aí é onde vem essa questão que você colocou. Qual a importância dos sindicatos aí nesse momento? Na medida em que o sindicato ele toma conhecimento daquele ajuste individual que foi feito entre empregado e empregador, ele tem o direito de se posicionar. E aí ele tem o dever também de tentar mobilizar aquela coletividade de empregadores, para que conjuntamente decidam para onde eles querem ir, né? Esse eu acho que é o ponto da questão. E aí também é o momento em que se exige uma reconstrução também dos sindicatos, né? Do seu papel. Eu sei que é muito difícil nesse momento de desmobilização, não é uma tarefa fácil, mas ela é o único caminho de pegar essa situação e aí com base no coletivo, tentar se estabelecer condições que sejam mais, que favoreçam mais o equilíbrio na relação entre empregado e empregador, tá? Então, assim, de um ponto de vista geral, eu entendo que seria esse o caminho, né? O papel dos sindicatos, ele ainda é um papel importantíssimo. E é como eu falei, nessa questão mesmo do teletrabalho e de tantos outros direitos, é fundamental que os sindicatos representem as categorias e consigam estabelecer aí normas que sejam mais equilibradas, tá? Eu não sei, acho que teve alguma outra parte da pergunta que eu esqueci, acho que em relação
as medidas, né, quais seriam os percentuais, né, de redução. Está sem áudio, professora. Os percentuais possíveis de redução e se a relação dessa redução ou suspensão do contrato de trabalho com a garantia do emprego. Ah, certo, pronto. Então, veja, em relação à garantia do emprego, é importante dizer isso, porque inclusive é uma conquista, né, foi um ponto positivo. O tempo que foi estabelecido para que houvesse a suspensão ou a redução da jornada com o salário, é o tempo que foi garantido após o encerramento desse período, é um tempo de garantia do empregado no emprego, tá? Então, foi, digamos assim, um aspecto positivo, e esse aspecto, inclusive, pode ser discutido na Justiça do Trabalho, caso não venha a ser respeitado pela empresa, né? Eu também devo dizer o seguinte, que essa garantia do emprego, ela não é no nível da reintegração, tá? Porque, assim, existem, a gente sabe, né, quem estuda direito de trabalho, sabe que existem proteções ao emprego de sorte que, por exemplo, caso aquilo aconteça, uma demissão de empregado estável, ele pode ser reintegrado. Não é o caso aqui dessas medidas emergenciais. Quais seriam as punições, digamos assim, a empresa que faz uma demissão e não observa a garantia de emprego do empregado? Seria o dever de pagar aqueles, aí vem vários itens lá, que aí é só a gente abrindo a lei e aí reproduzindo o que está na lei, mas seria compensar financeiramente aquela demissão que não deveria ter sido feita, porque tem que respeitar o período de estabilidade, certo? Ou seja, não geram direito à reintegração, mas geram direito, sim, à estabilidade, que se não for respeitada, ela vai ser indenizada pela empresa. E caso isso não seja feito, o empregado pode buscar a Justiça do Trabalho, porque aí é um direito certo e garantido. Ok? Acho uma pergunta que eu vi aí no chat, que, assim, surgiu aqui, eu nem vi toda, mas foi uma pergunta em relação ao 13º. Eu vi que eu vou fazer essas perguntas em bloco, para que a professora responda todas juntas de uma vez, por conta do nosso tempo. Certo, professor Victor? Ah, sim, certo. Vamos realizar todas as que estão no chat e a gente faz em bloco? Sim, claro, acho que é uma ótima ideia. Só queria saber se temos perguntas ainda dos grupos ou se foram já feitas. Todas. Porque tem, eu não... professor. Tem Pronto. no nosso grupo, do grupo 3. Pronto, tranquilo. Inclusive, então, vamos tem uma seguinte. até que abrange essa de Vitória aí, do 13º. Aí já dá para englobar, fazer uma só. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer em bloco, Beatriz. Pode em bloco, faça todas as perguntas. Certo. Eu acho que fica melhor, tá bom? Vamos lá. Pronto. Tem duas perguntas. Bom dia, William. Tem duas perguntas muito diretas, aí já vou fazer as duas juntas. Como fica o cálculo do 13º salário para contratos de trabalho suspensos em razão da pandemia? E essa redução de jornada e salários poderá ser ajustada em convenção ou acordo coletivo de trabalho? Já faço as outras ou... Pode fazer. Então. Vamos lá, deixa eu responder, então. Então tá, vai. Outra. Antes da pandemia, o empregador poderia realizar a redução da jornada de trabalho e salário ou ainda a suspensão do contrato de trabalho? Se sim, o que as difere das reduções e suspensões autorizadas em decorrência da pandemia, especialmente através da MP 936? A outra. Com a MP 936 de 2020, os empregadores ficaram autorizados a reduzir a jornada de trabalho e os salários e a suspender contratos de trabalho, o que gerou impactos negativos nas vidas de muitos trabalhadores. Nesse sentido, tendo em vista que muitas das alterações em contratos não seguiram as diretrizes da MP e que muitos trabalhadores tiveram os seus direitos mitigados, qual o impacto da medida provisória no judiciário a curto e médio prazo? E a última tem a ver com essa questão da sindicalização, da importância da sindicalização, né, que já foi comentada. Com a estratégia de enfraquecimento de associações e sindicatos de trabalhadores efetuada pelo atual governo, não houve a participação fundamental dessas partes nas decisões tomadas pelo governo em relação ao trabalhador,
tal como redução de jornada de trabalho e salário, qual foi o prejuízo dessa não participação dos sindicatos e associações nessas tomadas de decisões do governo? Esse desmatamento da força trabalhista causará graves problemas no futuro. Caso permaneça de tal modo, quais serão os prejuízos em um futuro próximo, e em um futuro mais longínquo? Essas são as perguntas. Professora, a análise está sem áudio. Desculpa, a gente está com o nosso tempo da oficina bem corrido. Acho que em 10 minutos a gente consegue responder o bloco de perguntas de Beatriz, Liliane. Eu acho que sim, ela só vai me ajudar a me lembrar, porque eu tenho uma memória péssima para lembrar depois direitinho, mas vamos lá, a gente vai tentando fazer bem ativo. Por exemplo, Tá bom. o 13º, a primeira que eu anotei é 13º salário, como é que fica em razão dos contratos suspensos. O período em que houve suspensão, ele realmente não vai entrar na contagem para efeito de pagamento do 13º salário, tá? Porque esse é um efeito negativo, assim, porque está suspenso o contrato, então, digamos que se a pessoa ficou suspensa com 6 meses, esse período não vai entrar na contagem do 13º, então vai ter que ser feita uma proporcionalidade para o pagamento do 13º salário, ok? Próxima pergunta foi... Isso responde a pergunta de Vitória também no chat, tá? Isso responde a pergunta que foi feita no chat, então já resolvemos isso também. Era só isso, professor. Isso mesmo. A próxima pergunta, pode repetir, por favor, rapidinho, só um resuminho? Sim, era perguntando se essa redução pode ser ajustada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Pode sim. Preferencialmente, inclusive, é o ideal que seja feito. Os acordos coletivos, os acordos individuais, eles foram flexibilizados nesse momento agora da pandemia, pelas medidas provisórias. Contudo, eles são uma exceção, né? Para reduzir salário e jornada, somente mediante a norma coletiva está na Constituição. Isso sempre existiu. Então, o ideal é que qualquer ajuste, na verdade, seja feito, deva ser feito pela negociação coletiva. Certo. A outra antes da pandemia, o empregador poderia realizar a redução da jornada de trabalho ou salário, ou ainda a suspensão do contrato, e quais são as diferenças dessas reduções, se tinha essa possibilidade, quais são as diferenças dessas reduções, dessas alterações no contrato, antes da pandemia e depois da MP. Perfeito. Pronto, perfeito. Então é isso que eu estava colocando agora. Suspensão do contrato era possível, para a realização de cursos, né, suspensão do contrato era possível, e tem várias hipóteses legais, inclusive de suspensão, né, às vezes quando o empregado se acidenta, se adoece e tudo mais. Existem as hipóteses que sempre existiram, mas a hipótese de suspensão por conta da pandemia, ela veio especificamente prevista na medida provisória, a 936. E a redução, como eu falei agora, a redução de salário e jornada, antes, ela era possível somente mediante a negociação coletiva, que é conforme está na Constituição Federal, tá? Então, mediante acordo ou convenção coletiva, isso era possível ser feito, mas nunca individualmente. Isso jamais foi admitido individualmente. Agora, no período da pandemia, é que houve essa flexibilização para ajustar essa possibilidade de se fazer esse acordo entre as partes, tá? Com o mero conhecimento do sindicato. Então, a diferença é essa. Antes, podia, mas somente na via coletiva. Durante a pandemia, pôde através da negociação entre as partes, ok? Essa é a diferença. Vamos para a próxima. A próxima é sobre os impactos no judiciário, né, dessa possibilidade de alteração dos contratos de trabalho. Você, como profissional da área, já tem observado alguns impactos ou já consegue ver daqui para frente, né, a curto e médio prazo, quais são os impactos no judiciário? Os impactos no judiciário são vários, né? Inclusive a própria classificação lá do CNJ de discussões relativas à Covid
em suspensão do contrato de trabalho, redução, ela já possui a classificação do CNJ. Então, quando o advogado entra, ele já pode classificar a ação judicial com esse parâmetro. Entendo eu que, atualmente, os principais pontos que estão sendo levados ao judiciário são aqueles relativos a, sim, que já comentamos aqui, ao teletrabalho, né, a questão de jornada, do que você está fazendo em casa, em relação ao ressarcimento de despesas também, isso é um ponto que vai ser bastante levado para o Poder Judiciário. Em relação ao descumprimento também, aquilo que eu comentei, quando existe um acordo, por exemplo, de redução de salário e jornada, esse acordo deve ser cumprido, não é para ser feito reduzido o salário e ficticiamente reduzida a jornada e a pessoa ficar fazendo horas extras. Então, esse tipo de situação, se for descumprido pela empresa, ela também é objeto de uma ação judicial. Outro ponto que eu acho que vai muito chegar no judiciário ainda vai ser essa questão agora do 13º, tanto no caso da suspensão como no caso da redução. Acredito que, porque assim, o meio jurídico está bem também, assim, está bem controverso, está discutindo muito a respeito dessa situação. Inclusive, eu coloquei objetivamente que o 13º ficaria afetado no caso de suspensão, porque é uma corrente da qual eu assim, me filio, mas existem pessoas que pensam de várias maneiras aí diferentes, tá? Vai ter quem entenda que essa situação, ela não vai alterar o direito do empregado, que ele vai ter direito normalmente ao recebimento de férias e 13º, enfim, em razão dessa questão da suspensão e da redução, mas, de uma maneira geral, acho que justamente esse é um tema que vai ser muito levado ao Poder Judiciário também. Ok? Entendi, obrigada. A última é sobre, sobre os impactos dessa falta de participação dos sindicatos, dos trabalhadores nessas decisões do governo. De maneira geral, também isso aqui foi bastante abordado. A participação dos sindicatos, eu considero que ela é essencial no equilíbrio da relação entre empregados e empregadores. Isso também é histórico, não é uma questão de opinião minha. A gente sabe que o fortalecimento da luta pela manutenção dos direitos básicos, né, e da proteção do trabalhador, não só na remuneração, mas também de saúde e segurança, que aqui a gente falou bem pouco sobre essa questão de saúde e segurança do trabalhador, que no ambiente doméstico também o empregado fica mais desprotegido, ele mesmo, conforme esse regramento, ele tem o dever de, ele próprio, digamos assim, obedecer às normas de economia e tudo mais, e de proteção. Então, assim, existem riscos envolvidos na relação de trabalho que eles, coletivamente, eles tendem a ser mais minimizados. Então, a importância continua sendo fundamental, assim como continua sendo fundamental também o fortalecimento dos sindicatos diante de tantos golpes que foram sofridos por essas entidades nos últimos anos. Ok, gente? Obrigada, Lilian. Beatriz, muito obrigado pelas perguntas, como sempre, de altíssima qualidade. Doutora Lilian, teve uma pergunta anterior que o Vanderlei fez, aqui em cima, foi o seguinte, ele perguntou se o funcionário em teletrabalho que se acidenta, se é acidente doméstico, acidente de trabalho, se isso é considerado de fato um acidente de trabalho, né? E sendo tal, se o Ministério Público do Trabalho tem alguma participação nessa fiscalização, nisso, enfim, como é esse debate? Sim. Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque o caso concreto é quem vai, digamos assim, permitir dizer se houve um acidente de trabalho ou se houve um acidente normal. Porque, veja, no ambiente doméstico está ali fora dos olhos do empregador, né? Então, acho que as circunstâncias é quem vão dizer mais sobre essa questão do acidente, né? Sabe-se que, a princípio, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, ela pode ser emitida tanto pela empresa, se houver o reconhecimento dela, em relação àquele acidente, como também ela pode ser emitida pelo sindicato.
Então, caso aquele empregado que sofreu acidente entenda que esse acidente foi um acidente do trabalho, ele deve dar informação à empresa que, se não houver nenhum tipo de atitude na emissão da CAT, ele pode buscar o sindicato para que seja emitida essa CAT, e, a partir daí, essa situação fica, a princípio, registrada, tá? Para futuras discussões. E aí, por outro lado, esse empregado, como ele é um empregado regular, e ele vai buscar o INSS, se esse acidente, por exemplo, vai causar um afastamento superior a 15 dias, um afastamento grande, ele vai poder usufruir dos benefícios que o INSS paga, e o INSS vai avaliar também essa questão, se é um auxílio-doença ou se é um auxílio relacionado ao trabalho, que é o benefício 91, então ele diz se é o 31 ou se é o 91, ele vai avaliar essa situação, e a orientação que eu dou é essa, vai depender muito das circunstâncias para essa configuração, né, mas o caminho é esse, e se busca o sindicato para emissão da CAT, e qualquer dificuldade também, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho é um órgão que atua mais coletivamente, né, não serve para situações individuais, mas pode se verificar se for uma situação que de repente esteja acontecendo com outras pessoas também, não sei, enfim. E, no fim das contas, também tudo deságua na Justiça do Trabalho. Todo o caminho para aquela pessoa que se sinta injustiçada em alguma situação é de procurar um advogado. Na Justiça do Trabalho não tem defensoria, então tem o juspostulante, é um advogado, mas sempre se recomenda que se busque um advogado para que essa pessoa fique bem mais assessorada, e aí ele vai avaliar o quadro e levar aquela situação, de repente, para apreciação judicial também. Jota, obrigado pela pergunta, pela resposta. Eu falei pergunta porque, na verdade, eu queria agradecer também a Vanderlei, porque ele sempre elabora as perguntas muito interessantes, né? Tem feito isso com acuidade e com frequência aqui no nosso projeto. Eu queria saber se a Analice ou mais alguém que está por aqui quer fazer alguma pergunta para a doutora Lilian, porque senão a gente já se encaminha para o debate final, as palavras finais. É isso, eu estou satisfeita, eu quero saber se os grupos estão satisfeitos, tiraram todas as dúvidas. Tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Vamos aproveitar a oportunidade, né, que me chama a doutora Lilian. Oi, quem é? Emanuele. Eu tenho duas perguntas. Eu sou do grupo 1. Eu queria saber, em relação à empregada gestante, ela já goza de estabilidade própria na legislação trabalhista, e aí como ficaria a situação dela quanto a essa questão da estabilidade, caso haja suspensão do contrato ou redução da jornada? Tem estabilidade, está mantida a estabilidade, inclusive para dos 5 meses após o parto, normalmente a estabilidade dela não fica afetada, tá? Certo. Está mantida. E como é que o empregador ele pode ser responsabilizado caso ele não cumpra o que foi acordado? Só seria na Justiça do Trabalho, ou ele também poderia ser responsabilizado na esfera penal? Bom, o caminho para, digamos assim, a responsabilização de verbas trabalhistas é a da Justiça do Trabalho. Caso haja alguma situação que desencadeie uma responsabilização criminal, aí realmente seria a competência da Justiça Comum. São casos mais, talvez, que precisam ser analisados, né? Mas, de uma maneira geral, a competência da Justiça do Trabalho, ela é relativa à relação em si de trabalho, né? A relação de pagamento ou não de verbas, enfim, tudo que decorra do contrato de trabalho em si. Já vi repercussões criminais da relação de trabalho, às vezes relativas à questão de acusações, né? Às vezes na relação de trabalho existe acusação de roubo, de desvio, e isso gera uma repercussão criminal, ou relativas a justas causas, né? A justa causa aplicada por conta de de se falsear a verdade, de haver algum tipo de calúnia, injúria, difamação. Isso tudo pode acontecer porque a relação de trabalho é uma relação humana, né? Então, nessa relação humana, no ambiente de trabalho, pode acontecer fatos que repercutam na esfera criminal também. Não é o que geralmente acontece, mas isso pode acontecer.
Mas aí, na cabecinha de vocês, é importante fazer essa distinção. Para onde é que eu caminho? Eu caminho assim, quando eu quero discutir valores, responsabilidades que são pelo ressarcimento de verbas ou pagamento de verbas rescisórias ou verbas trabalhistas, esse é o caminho da justiça do trabalho. Agora, se houver realmente uma repercussão que é um pouco mais difícil de acontecer, de questões criminais, aí o caminho é da justiça comum. E eu tenho uma última pergunta. A Lei 14.020 de 2020, ela autorizou a suspensão ou redução do contrato de trabalho para os empregados aposentados. Em quais casos essa medida pode ser adotada e como você visualiza essa inovação da lei no contexto da pandemia? Então, porque, veja, o empregado, ele pode ser aposentado e pode estar trabalhando, né? Então, essa foi a previsão de acobertar a esse empregado que está ali, que embora seja aposentado, mas que ele tem um vínculo de trabalho e que, diante disso, ele estaria passível também de receber os benefícios da questão da suspensão, da redução do contrato de trabalho. Aí a sua pergunta foi se eu considero... Como você visualiza essa inovação? Porque a medida provisória originalmente não previa isso para os empregados aposentados. Exatamente. Existia a MP 936, ela proibia a percepção do benefício para aquele que já tivesse algum benefício sendo recebido do INSS. E, na verdade, a lei veio e corrigiu esse problema, porque, olha, como é que a gente ia resolver isso? Imagine, se ele não podia receber o benefício, aí ele ia ter o contrato de trabalho suspenso e ia ficar sem nenhuma contrapartida, ou então ia ter que trabalhar, né? E foi uma situação que deixou alguns trabalhadores numa situação injusta. Então, aí a lei veio e aí, de alguma maneira, ela corrigiu esse ponto que era uma distorção no começo. Foi, inclusive, motivo de muitas dúvidas. Muitas pessoas que já recebiam algum tipo de benefício do INSS não conseguiam perceber o benefício, o BEPER. E aí, de alguma maneira, isso foi corrigido, né, na legislação, na Lei 14.020. É isso, Manoel. Obrigada. Tá bom, Emanuele, obrigado pelas perguntas, muito interessantes, né? Serviu mais para a gente aproveitar a participação da doutora Lilian aqui, que creio, nesse momento, a gente já pode trazer aqui nossas considerações finais. A Analice quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Lilian, pela participação. Acho que foi muito, muito rica a participação. Os alunos puderam tirar dúvidas e nós também. Eu acho que foi importante também, não apenas por tirar com relação a questões positivadas na legislação, mas também trazer uma reflexão crítica, né, a respeito das transformações, né, da suspensão, do contrato de trabalho e do salário, a participação dos sindicatos. Eu acho que isso também é extremamente relevante, né, que os nossos debates eles tragam essa abertura à criticidade. Então, eu acho que foi uma participação muito bem sucedida desse ponto. E é isso, eu gostaria de agradecer à professora, a todos que estão nos assistindo também no YouTube, né, que a gente também está transmitindo diretamente para lá. E muito obrigada. Posso passar a palavra de volta para você, professor Lívia. Tá bom, Analice, obrigado. Doutora Lívia, então, reforçando as palavras de Analice, obrigado pela participação, né, e agradeço principalmente pela forma cuidadosa, eu diria até carinhosa, que a senhora respondeu as perguntas, né, com um teor bem leve, realmente, mas bem profundo, do seu ponto de vista da complexidade daquilo que você tentou levantar. É muito bom, a gente se sente muito satisfeito quando a pessoa que é convidada vem aqui e tenta contextualizar, né, tudo aquilo que tá tratando, porque eu acho que é um dos grandes ganhos e aprendizado que todos nós temos, certo? Então, gostaria novamente de agradecer, eu espero que, espero não, eu afirmo que quando as coisas no projeto estiverem, os produtos estiverem sendo feitos, estiverem prontos, a gente também participa, a senhora, para que a senhora perceba como também acabou sendo uma participante, né,
desses frutos que serão gerados a partir desse projeto, e nos colocamos à disposição, enquanto fomentadores da atividade acadêmica, de caso a senhora precise também utilizar o espaço da universidade para a gente desenvolver essas ideias, a gente pode continuar fazendo essa tabelinha, tá bom? Então, se quiser dar uma última palavra, a gente passa a palavra para a senhora, já agradecendo de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero fazer só uma observação aqui, que é o seguinte, eu atuo na advocacia empresarial. E talvez, não sei se isso ficou evidente aqui, acho que não. E é sobre isso que eu quero dizer. Eu acho que, assim, independentemente do que fazemos, do que trabalhamos, nós devemos ter opinião crítica e consciência coletiva, tá? Então, faço o meu trabalho com muito amor, com muito zelo, defendo o interesse dos meus clientes, e tenho, mas não deixo de ter, assim, a crítica sobre o que nos acontece. Acho que a gente vive no mundo e a gente precisa zelar pelo bem-estar coletivo de todos. Isso inclui empregados, empregadores, isso inclui todos nós, né? Então, acho que é um dever aqui e um prazer, na verdade, né, de quem está aqui tendo essa oportunidade, porque é uma oportunidade de estarmos aqui debatendo tão ricamente esses assuntos. Poucos são os que têm essa possibilidade, né? Somos aqui privilegiados de ter a possibilidade de aqui ter acesso a um posicionamento crítico e debater, e aí com isso construirmos uma nova realidade. Isso é um dever também, né? De trazer esse conhecimento que adquirimos aqui e trazer para as nossas vidas, transformando, melhorando o nosso ambiente, né? Não devemos pensar em inimigos, mas em uma sociedade, assim, coletivizada, devemos pensar no princípio da solidariedade. Nada funciona, não adianta ter uma casta muito, né, muito rica e uma maioria, porque isso gera caos, enfim. Não é esse mundo que nós desejamos. Então, temos que trazer isso para as nossas vidas, e é o que vocês estão fazendo aqui muito bem, nesse projeto, inclusive, de interseção, né, da universidade com a sociedade. Eu acho que é maravilhosa essa iniciativa de vocês, parabenizo a todos os professores e os alunos envolvidos, e desejo muito sucesso nisso, né, que a gente consiga aí, cada um ao seu modo, do seu jeito, com a sua forma de contribuição, mas que a gente consiga trazer um pouco mais de luz aí sobre esse assunto, e que a gente consiga transformar as nossas vidas e o mundo também, tá, um pouco melhor, tá? Então, é agradecer mesmo a todos vocês e também ficar à disposição. Foi uma grande honra esse convite e fico à disposição caso haja alguma outra necessidade.